gente vai ver aqui agora o quadrante mágico da oferta irresistível e os pilares que o sustentam. O primeiro deles que a gente viu é o desejo. Então, qual que é a nossa função quando a gente está construindo a nossa oferta e a gente coloca o quadrante na nossa frente e a gente começa a trabalhar o desejo? Nossa função com ele é gerar autodesejo pelo que você tem para poder entregar com o seu produto. E isso começa aonde? Começa lá na promessa. Quando você vem trabalhando os elementos problema, persona, chega na promessa, você já começou a trabalhar o desejo, porque a promessa é um dos elementos de atração, de chamar a atenção do seu público, assim como os conteúdos de topo de funil. Então você já começa a gerar desejo pelo que você vai vender lá, desde o início. E por quê? Porque o desejo é um mecanismo que impulsiona o comportamento. É o desejo que leva à ação de compra, muitas vezes de forma impulsiva e sem pensar, que é o famoso termo no-brainer. Aquela compra por impulso. Meu Deus, se eu perder isso, eu tenho que ser muito burro para poder perder isso. Não posso perder isso de jeito nenhum. Né? E o que acontece nas aberturas de carrinho, que tem explosões, né? É a decisão no-brainer. A pessoa foi conduzida por um processo onde o desejo, a percepção de valor por aquilo que está sendo oferecido ficou muito mais alta do que o preço. E aí, aprofundando, isso aqui é fisiológico. Nosso cérebro ele é dividido em diferentes partes, como se fosse um grande quebra-cabeça. Cada parte tem uma função diferente, como pensar, sentir, ver e ouvir. Algumas dessas partes do cérebro são chamadas de hotspots hedônicos, que são como pequenas ilhas espalhadas por todo o nosso cérebro. E essas ilhas, esses hotspots, nos fazem sentir coisas boas, como felicidade e prazer. Desculpa. E algumas dessas partes do cérebro que nos fazem sentir coisas boas, elas são ativadas quando a gente quer alguma coisa, como um brinquedo novo, por exemplo. E uma parte em específico do nosso cérebro, chamada de núcleo accumbens, é ativada 100% quando sentimos o desejo. Agora, olha só que interessante isso. Mas quando a gente finalmente consegue o que a gente quer, apenas 10% desse mesmo núcleo é ativado. Olha a diferença brutal de 100 para 10. E a relevância do desejo no processo de compra. Ou seja, é a antecipação de uma recompensa, não a sua efetivação, que nos leva a agir. Por isso, todo processo de compra é uma decisão pura e meramente emocional. Então, nesse momento, somos inundados por um pico de dopamina. E a dopamina é como se fosse um botão de recompensa no nosso cérebro, que é ativado quando fazemos algo que nos deixa feliz. Ou seja, gente, a dopamina é a assinatura biológica do desejo. Por isso, durante um pitch de vendas, por isso, gente, eu tive que arredar a imagem aqui, terminei me desviando um pouquinho. Por isso, durante um pitch de vendas, e vocês vão aprender isso também mais para frente, a gente deve fazer a pessoa vivenciar o que a gente chama de estado desejado, criando formas dela conseguir vivenciar e imaginar os resultados que ela tanto deseja e que apenas o nosso produto irá entregar. Então, a dopamina é a assinatura biológica do desejo, beleza? Agora, seguindo a minha linha de profundidade, não ficar na superfície, porque quem fica na superfície termina fazendo mais do mesmo. Quem faz o mais do mesmo é comparado e vira o quê? Commodity, é comparado por preço. E não confunda fazer mais do mesmo com o básico bem feito. Fazer o básico bem feito tem uma diferença de profundidade absurda do que fazer o mais do mesmo e ficar na superfície. Então agora vamos dar uma mergulhadinha aqui. Vamos mais fundo? Unindo o útil, que são as necessidades da nossa persona, ao agradável, o desejo. Então olha só, o nosso cérebro, ele ocupa-se em criar um sistema no qual podemos sobreviver fisicamente, beleza? Então, ele se preocupa primeiro em satisfazer necessidades básicas, como comer e beber, para poder o quê? Sobreviver. É a questão basal ali, né? Te manter vivo. Mas na economia moderna, isso significa basicamente o quê? Ter emprego e renda. Nos dias de hoje, sobreviver, comer e beber é o quê? Ter emprego e renda. Depois, o cérebro vai se ocupar com a sua segurança, o que implica em ter um teto sobre as nossas cabeças e uma sensação de bem-estar e poder que nos resguarda de quê? Da vulnerabilidade. E em terceiro lugar, e por ordem de prioridade, em uma hierarquia, e é uma hierarquia,
Uma vez atendidas as necessidades de alimento e abrigo, os nossos cérebros começam a pensar em nossos relacionamentos, sejam sexuais, amorosos ou nutrindo amizades, que é o quê? Pertencer a um grupo, tribo, movimento, pertencimento, e possam estar ao nosso lado caso haja alguma ameaça social, nos sentir protegidos e amparados pelo meio. E quarto e último, finalmente o cérebro se preocupa com maiores necessidades psicológicas, fisiológicas ou mesmo espirituais, que nos darão o quê? Sentido para a vida ou um propósito. Então, todo comportamento, nesse caso, comportamento de compra, ele tem um desejo aparente e um motivo subjacente mais profundo, que não é racional e nem emocional, mas, em muitas vezes, no nível mais primário, instinto puro. E é a famosa, que é explicado pela famosa pirâmide de Maslow. Abraham Maslow, um famoso psicólogo americano, que cunhou a teoria da motivação comportamental em 1943, trouxe luz a esse assunto na mesma época, criando e mostrando pela primeira vez ao mundo a pirâmide de Maslow. Então, a ordem natural, gente, de necessidade que o nosso cérebro obedece e entende é, primeira coisa, alimento, comer e beber. Segunda, segurança, abrigo do corpo, da família, do emprego, da saúde, da prosperidade. Depois, relacionamentos sexuais, amorosos, amizades, tribo. E, por último, espiritualidade, sentido para a vida, um propósito. Então, agora em termos mais práticos, isso de forma aplicada, a sua oferta deve posicionar o seu produto ou serviço, seja lá como for, como algo que auxilia as pessoas a sobreviver, prosperar, serem aceitas, encontrarem um amor, vincularem-se a uma tribo que as defenderá social e fisicamente, pertencimento, alcançar uma identidade a qual aspiram. No meu caso, aqui, aqui, ó, a pirâmide aqui é representada, ó, por isso que ela estava ali em cima. Trouxe duas, vocês vão ter acesso a esse mapa, tá? E que eu trouxe dois exemplos de pirâmide, onde você tem os níveis relacionados aí, ó, as necessidades básicas, segurança e fisiológicas básicas, alimento, roupa, repouso, moradia. As necessidades psicológicas, que aí já tem a ver com amor, relacionamento, estima, e as necessidades de autorrealização, que são a moralidade, criatividade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos. E eu tenho também aqui uma representação da pirâmide de Maslow na vida moderna, que são as satisfações. A vida das pessoas é dividida basicamente em profissional e pessoal. É assim que a rotina delas acontece. Então, a pirâmide, ela mostra como que se dão essas necessidades básicas, psicológicas e de autorrealização fora do trabalho e no trabalho também. Legal depois vocês darem uma aprofundada, eu vou disponibilizar esse material, mas vocês encontram muito disso na internet também. Então, se vocês forem parar para pensar o produto, a metodologia dos 10 elementos, o projeto 10 elementos, ele trabalha na pirâmide a necessidade básica de prosperar. Eu ensino vocês a venderem mais, a explodir o produto de vendas de vocês, construindo uma estrutura chamada de 10 elementos em torno do seu produto, que fica impossível não vender. E com a utilização dos métodos de vendas adequados para você, cara, vender é inevitável, explodir de vendas é só questão de tempo. Então, quando eu olho para o meu produto e olho para a pirâmide de Maslow, entendo onde que eu vou posicioná-lo, eu vou posicioná-lo aqui, na questão da prosperidade, segurança financeira, liberdade financeira, dinheiro, para parar de se preocupar com o preço das coisas, né? Então, o meu produto está posicionado aqui. E o produto da Nath? O produto da Nath de emagrecimento, ele está posicionado em alguns desses pilares aqui. Querendo ou não, emagrecer é uma questão de saúde. Uma questão de saúde é uma questão de sobrevivência. Você lembra que isso aqui é primitivo? Isso aqui não é racional? Isso aqui não está nem no cérebro emocional, nem no cérebro racional. A gente tem 3 tipos de cérebros. O cérebro racional, representado pelo neocórtex, o cérebro emocional, representado pelo límbico, e o cérebro primitivo, que é também chamado de cérebro reptiliano. Então, essas questões aqui de sobrevivência, de prosperidade,
de perpetuação de espécie, elas estão no cérebro reptiliano, cérebro primitivo, beleza? Mas esse é assunto para outro tipo de conteúdo. Então, o Danat, ele posiciona a mulher na questão da sobrevivência, porque é intrínseco, emagrecer, questão de saúde, estar magra, corpo saudável, mais longevidade, ser aceita, muito forte. Ser aceita por quem? Primeiro, socialmente, pelo outro. Ser admirada. E a partir do momento que ela passa a ser vista pelo outro e admirada por um corpo esbelto, por estar magra, ela aumenta as chances dela de quê? De encontrar o amor. E a partir do momento que ela começa a se sentir com autoestima elevada, ela também começa a se vincular a tribos, porque ela passa a se aceitar e assim ela passa a ser aceita em outros ciclos sociais, porque a gente sabe como é que é o preconceito com obeso no Brasil, principalmente, né? E ajudam a alcançar uma identidade a qual aspira uma nova pessoa, com um novo corpo, com novas roupas, com novas possibilidades perante a vida. Então, o produto da Nath é um produto que trata a pirâmide de Maslow, resolve várias necessidades da mulher através do emagrecimento. Olha só que interessante isso. Então, é muito legal quando você estiver trabalhando o seu produto, gente, vocês olharem para isso aqui. Onde que o meu produto se encaixa? Inevitavelmente, ele vai se encaixar em algum desses níveis, beleza? Então, depois dá uma aprofundada nisso daí. Então, o papel real dos nossos produtos é o de resolver problemas suprindo necessidades. E quando, gente, a gente casa o desejo pelo que temos a uma ou mais necessidades da hierarquia humana, a gente deu um passo muito importante na criação de uma oferta muito, mas muito poderosa mesmo. Beleza? Então, esse aqui foi o balizador desejo. Qual que é o outro? É o risco. Os nossos produtos devem sempre minimizar a percepção de risco representada na ferramenta pela chance de sucesso ao máximo. A pessoa ela não pode se sentir ameaçada ou ter medo de comprar. Então, os nossos produtos têm que ser projetados para oferecer baixo risco. Risco de quê? Baixo risco do fracasso. Por quê? Porque a maioria de nós é especialista em evitar críticas. Não é bom falhar ou ser julgado publicamente. Por isso, tendemos a evitar situações em que isso possa acontecer. Inconscientemente, ao avaliar uma decisão de compra como alto risco, a pessoa não compra porque está protelando o fracasso. Ela faz de tudo para poder fugir do fracasso. Principalmente por quê? Por causa da questão social, do julgamento. Então, objeções clássicas que a gente tem que quebrar durante a nossa narrativa e nossa oferta para poder diminuir a percepção o risco de fracasso, aumentando as chances de sucesso. As clássicas, será que funciona mesmo? Será que funciona para mim? Será que eu consigo? Não tenho tempo, não tenho disciplina. Tudo isso vai ser questionado em frações de segundos quando você fizer uma oferta. E isso vai balizar as chances dela de sucesso para cima ou para baixo, ou seja, probabilidade de eu fracassar é alta, média ou baixa. E artifícios que ajudam a diminuir essa percepção de risco. Uma garantia forte, que você vai aprender a construir. Mecanismos únicos, simples e fáceis de usar, que você já viu no elemento anterior. Depoimentos, provas sociais e artigo científico. Por quê? Artigo científico traz razão. Realmente, tem razão. Fatos e dados, a pessoa ela pode até duvidar da sua palavra, mas ela não pode questionar artigos científicos. Provas sociais, sua autoridade. Quão relevante você é para falar daquele assunto ou não. Depoimentos, não é ele falando. É uma outra pessoa atestando e corroborando o sucesso que ela teve com o seu produto. Então, esses artifícios aqui são armas poderosas para você usar para poder diminuir a percepção de risco, tirar ela do seu produto, da sua solução. E o elemento esforço aqui, o pilar esforço desse quadrante mágico. A gente tem que desenhar os nossos produtos para que a pessoa... Nem sempre, gente, você vai conseguir tirar o esforço, porque é só prestando serviço. E, às vezes, você não vai ter prestação de serviço, você vai ter um curso. Mas você tem que buscar sempre construir mecanismos dentro do seu produto para que você diminua o esforço da pessoa. Por quê? Fisiologia de novo. A energia é preciosa e o cérebro está preparado para economizá-la sempre que possível. De todas as ações possíveis que podemos realizar, a que é realizada é aquela que oferece o maior valor pelo menor esforço. Estamos motivados sempre a fazer o que é mais fácil. É da natureza humana seguir a lei do menor esforço, que afirma que, ao decidir entre duas opções semelhantes, as pessoas naturalmente serão atraídas pela opção que requer o quê?
o mínimo de trabalho, ou seja, a menor distância entre dois pontos é sempre uma linha reta. E, entrando nesse assunto, esse princípio é um princípio fundamental da física, conhecido como a lei do menor esforço ou princípio da mínima ação. Ela afirma que o caminho percorrido entre dois pontos será sempre o que requer menos energia. Esse é um princípio da vida, gente. Gastar o mínimo de energia possível para poder se manter vivo. Esse princípio sustenta as leis do universo. E aí vai você querer brigar com isso no seu produto. Não sabendo, não tendo conhecimento disso. Por isso que eu gosto de trazer essa reflexão, esse aprofundamento. Porque tudo reflete no ser humano que nós somos. E você tenta lá construir um produto sem estar atento para isso. Sem ter a mínima percepção de que a sua audiência está achando aquilo muito difícil. Muito trabalho, muito esforço, dá muito trabalho. Não vou dar conta. Então, se você não entende que isso é uma lei universal, está em nós, seres humanos, a lei do menor esforço, você já começa perdendo, já sai perdendo. E aí, seu produto não vende, você fica lá batendo cabeça. Então, por isso que entender isso aqui é extremamente importante e vital para você ter sucesso, principalmente no digital. Então, a partir dessa ideia, você pode descrever as leis do movimento da relatividade. Olha a importância disso. Olha a importância disso você ignorando o quadrante esforço quando está desenvolvendo uma oferta lá, oferece qualquer coisa e nem está percebendo que você está dando trabalho para sua audiência conquistar sua promessa, chegar no ponto B. E por último aqui, não menos importante, o tempo. Seus produtos têm que entregar resultado em curto prazo. Por quê? Porque a gente vive, isso é fato, em uma sociedade imediatista. Quanto mais tempo levar para se conseguir atingir um determinado resultado, menor a chance de percepção de valor por parte da sua persona. O ser humano sempre quis tudo para agora. Isso fica muito claro aonde, gente? No comportamento de quem? Você que tem filho aí, filho, filha, no comportamento das crianças. E tem uma dificuldade enorme de abrir mão de um desejo imediato em detrimento de algo maior e mais significativo no futuro. Quero para agora, quero hoje, quero nesse momento. Assim é também o seu cliente, sua audiência, a sua persona, porque somos todos uma criança. Todos temos a criança interna dentro da gente. A gente cresceu, mas a nossa criança está lá e os comportamentos atrelados a ela também. Isso unido a uma sociedade imediatista, todo advento das redes sociais, informação em tempo real, na palma da mão, amplifica essa natureza nossa. E, né, como dito aqui, com o avanço das tecnologias, vivemos atualmente um mundo globalizado. Recebemos a todo momento uma enxurrada de informações de inúmeras fontes e estamos sempre conectados em smartphones, computadores ou tablets. Precisamos ser mais rápidos em compreender e responder a essas informações. Tudo tem que ser imediato, feito agora, no presente. Parece que ninguém mais sabe esperar. Paciência tornou-se algo raro. Então, antes éramos ensinados e obrigados a esperar, porque tudo acontecia mais devagar. Com o advento da internet e das mídias sociais, tudo começou a se resolver rapidamente. E o que aconteceu? Nós ficamos mal acostumados. Todos nós. E esse padrão de comportamento é chamado de cultura do imediatismo e que vem afetando nossa maneira de lidar com o passado, o presente e o futuro. É como se a linha do tempo passasse a ser apenas um instante prolongado indefinitivamente. E essa cultura mudou a forma como nos relacionamos com o tempo e deixou de ser linear. Então, veja como que ele se apresenta agora. Passado é apagado, pois com tantas informações, uma conexão com o que é mais antigo parece inviável. O presente se mostra alargado, podendo ser considerado um instante prolongado. E não é possível pensar no futuro, já que tudo muda rápido demais e qualquer planejamento pode se tornar obsoleto rapidamente. Por isso, nossos produtos devem ser projetados, não é precisam, devem ser projetados para entregar resultados rápidos. Nem que para isso precisem ser quebrados em vários produtos menores ou projetados para entregarem micro resultados que gerem a percepção de progresso por parte do nosso cliente, beleza? E é por isso que, durante um momento de tomada de decisão de compra, entender, conhecer esse quadrante mágico vai fazer com que você nunca mais enxergue uma oferta da mesma forma que antes. Beleza? Então, olha só. Você já aprendeu comigo que a emoção é o combustível da ação, correto? E agora você aprendeu também que o desejo é um mecanismo que impulsiona o comportamento de compra.
E você deve, então, sempre elevar o desejo da sua persona para que você tenha uma oferta única e irresistível do ponto de vista dela. Então, ó, desejo, você tem que elevar a percepção. Mas, para que a sua oferta seja realmente irresistível e que para você aumente a sua chance de sucesso, você também precisa trabalhar os outros 3 pilares da decisão de compra. E o primeiro deles é o risco. Você precisa diminuir o risco para a sua persona, aumentando as suas chances de sucesso. Então, o elemento risco, ó, você tem que fazer de tudo para criar entregáveis, mecanismos, meios para poder diminuir a percepção de risco, aumentando a chance dela conquistar a sua promessa. Você tem que fazer o que também? Reduzir o seu esforço para ela poder conseguir sair do ponto A para o ponto B com o menor sacrifício possível. E você precisa projetar os seus produtos para poder entregar resultado rápido, para poder o quê? Suprir as expectativas imediatistas da sua persona. Ou seja, em uma oferta que você gera mais valor, você vai resolvendo os problemas da sua persona, ao mesmo tempo em que você vai suprindo as suas necessidades com menor risco, menor esforço e menor tempo para atingir o seu resultado. Então, quando você resolve as dores da vida, da sua persona com a sua oferta, o que ela conclui? Não dá para continuar a minha vida sem essa pessoa, sem esse produto. Não dá para continuar a minha vida sem isso. É muito mais fácil tocar a minha vida daqui para frente sem isso, do que isso dividido de X vezes. Então, ela vai falar, cara, é melhor sem isso, sem esse problema dividido de X vezes, ou é melhor com esse problema, depois de tudo que eu vi? Então, aí, você consegue criar realmente algo muito poderoso e irresistível. E, às vezes, você só ainda enfrenta a objeção de preço porque você ainda não encontrou a oferta certa. Mas isso começa a mudar hoje. A maioria das pessoas tem dinheiro para poder pagar pelo seu produto, mas só se você tiver a oferta certa para poder mostrar para elas. E aí você tem a famosa explosão de vendas. Então, gente, eu quero que vocês gravem. Vocês têm acesso ao material, mas pode tirar print. Eu quero que vocês gravem esse quadrante na mente de vocês, porque vocês nunca mais pensarão em ofertas da mesma forma. É impossível desver isso aqui. Isso aqui mudou o meu jogo. Mudou o meu jogo quando eu tive acesso a esse conhecimento. Então, beleza. Tá bom, Gustavo. Eu já desenvolvi todos os meus entregáveis. E agora? Como é que eu faço para poder ofertá-los de uma forma única e irresistível, com uma alta percepção de valor pela minha persona? Então, agora, nós vamos ver como fazer isso na prática com a aplicação da nossa ferramenta única e exclusiva, o quadrante mágico da oferta. Bora lá colocar a mão na massa?